Boa noite a todos. Vou pedir a gentileza para vocês colocarem no chat a região de onde vocês estão nos acompanhando, tá? E claro, se vocês já têm algum envolvimento aí com o tema, daqui a pouco a gente vai estar falando com o querido Vitor Massari, tá bom? Por favor, e aí, à medida que puderem, opa, temos aqui o Glauber, que tá acompanhando a gente de Salvador, na Bahia. Opa, Patrícia de São Bernardo do Campo, em São Paulo, a Erika Wingend, Ele é uma. do Rio. Sensacional. Pô, São Muito, muito Bernardo, bom. então é minha vizinha. É minha vizinha. Eu tô no C, eu tô em São Caetano. Ela tá no B, eu tô no C. Olha, São Berlodon hoje, né? Patrícia São Bernardo, Wingate. São Bernardo é frio, gente. Só para, Para desculpa, situar. Não, quebrar um pouco imagina. o protocolo. Existe aqui uma região, né, aqui no estado de São Paulo, chamada ABC Paulista, que é composto pelas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então, são cidades Ah, o que ABC. rodeiam São Paulo, por isso que é chamado de ABC. Eu faço parte de São Caetano, que é o ovo. Caetano é um ovinho. São Bernardo é uma cidade que fica próxima à serra que vai para o litoral. Então, para quem vai aqui para Santos, São Vicente, Praia Grande, cara, as praias aqui do litoral paulista. E como é próximo de serra, quando está frio, lá é muito frio. Por isso que ela tá fazendo a piada aí do São Berlondon hoje, porque Berlândia. São Bernardo é sempre uns 3, 4 graus, de 3 a 4 graus a menos. E que para quem mora mais perto ainda do pé da serra, ainda é mais frio ainda. É, a É Patrícia isso mesmo, né? Tá confirmou. vendo? Acertei, ó. Perfeito. Gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou pedir aí a Laiane que traga para a gente um vídeo institucional do PMI-DF. Para aqueles que não conhecem, tiveram a oportunidade de estar com a gente em outros momentos ali ainda, tá? Laiane, fica à vontade, traz o vídeo para a gente, por favor. Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF.
Maravilha lá, e obrigado. Queria chamar aqui a Ana Lima, minha querida Ana, para falar um pouquinho sobre o que o PMI tem feito esses últimos momentos, o que a gente tem programado para breve de eventos e afins. Ana, muito boa noite, seja muito bem-vinda, fica à vontade para comentar. Boa noite, Fran. Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Como o Fran comentou, eu sou a Ana, estou como vice-presidente aqui do PMI-DF e hoje é um prazer estar aqui com o nosso querido Vitor Massari. Muito obrigada, Vitor, por estar aqui conosco. Ô, gente, eu conheci o Vitor pelo vídeo. Começou-se a falar de agilidade. Eu fui lá no YouTube, o Vitor nem sabe dessa história, mas eu fui lá no YouTube, deixa eu procurar aqui um pouquinho, né, sobre a certificação, né, sobre como ir para esse mundo de agilidade e achei o Vitor, do nosso querido Vitor, e assisti, falei, cara, esse cara é fera, e aí o PMI-DF me deu a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né, e tá aí parceiro nosso, né, ajudando a gente aí, trazendo um excelente conteúdo para a comunidade. Então, Vitor, muito prazer que você esteja aqui com a gente hoje, tá? É, Bom, pessoal, hoje, além da gente ter esse conteúdo muito legal, a gente, né, que o Vitor vai trazer para a gente, que é como os agentes de IA podem redefinir as decisões e execução para gerar valor dentro das empresas, né? A gente tem aí um programa muito interessante do PMI-DF acontecendo a cada 2 semanas, com esse webinar que vocês estão assistindo aqui, tá? Então, não deixem de acompanhar as nossas redes, acompanhe aí o nosso Linktree. Renata, se puder colocar aí para gente o link do Linktree aí para todo mundo acompanhar os nossos eventos. Além disso, a gente tem uma série de ações que estão acontecendo aqui no PMI-DF que vocês podem estar acompanhando, além do webinar. Um deles, né, a Renata, ao final desse evento aqui, ela vai fazer um sorteio, tá? Do nosso PMI Dev Summit, que é o nosso maior evento de gestão, projetos e liderança aqui no Distrito Federal. Tá? O nosso evento esse ano, quem teve ano passado viu que a gente inovou bastante, esse ano não vai ser diferente, a gente quer inovar mais ainda. Teremos um palco 360, serão mais de 200 palestrantes com cases, workshops, palestra, rodas de discussões sobre as temáticas de engenharia, governo, tecnologia e pessoas, tá? Então, não deixem de acompanhar aí, vai estar muito legal. Nós estamos aí com o nosso querido Ricardo Vargas, que também estará conosco, Ricardo, Carlos, e tem já uma série de confirmados, de nomes bem legais e confirmados que estarão conosco aí. Antes de vocês entrarem, eu já estava aqui também conversando com o Vitor, para que ele também esteja conosco, né, no nosso evento. Então, não deixe de nos acompanhar aqui nas redes, e ao final. A Renata, ela vai fazer um sorteio, tá? E também passar um voucher de desconto para quem está exclusivamente para compra hoje, para quem está participando aqui do nosso webinar, tá bom? Então, gente, quero agradecer demais aí nosso time de voluntários que fazem esse webinar acontecer, tá? É um grupo que não para, a galera trabalha sempre aqui para trazer conteúdo legais, nomes legais para nossa comunidade. Então, obrigada, Lai, obrigada, Fran, Renata, João, todo mundo aí que está nos apoiando e fazendo com que esse projeto, né, persista aqui a cada 15 dias, trazendo conteúdo legal para a nossa comunidade. Vitor, muito obrigada por estar aqui conosco novamente, tá? E agradeço aí a toda a comunidade, desejo boas-vindas para todo mundo e agora passo a palavra para o nosso querido Vitor para trazer o conteúdo aí para gente. Obrigada, gente. Muito bom, pessoal. Muitíssimo boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Agradecer o PMI-DF mais uma vez pelo convite, pela lembrança, pela parceria. Para quem não me conhece, fazer uma apresentação bem rápida. Meu nome é Vitor Massari, eu sou um dos fundadores e atualmente CEO líder da Highflex Group. Eu sempre tenho confusão para apontar, né? Éramos uma empresa de 2, 3, 4, 5. Hoje somos uma empresa de 100 que atua tanto na parte de transformação organizacional, gestão de produto, gestão de portfólio, tecnologia, inteligência artificial ao longo dos anos, né? Nós começamos a nos posicionar há 13 anos atrás, né, que foi quando eu fundei a empresa,
numa parte muito forte de agilidade. Eu posso afirmar, sem falsa modéstia alguma, que eu fui um dos pioneiros no Brasil a falar de agilidade no mundo de gestão de projetos. Não pioneiro em falar de agilidade. Agilidade outras pessoas já falavam antes, né? Mas alguns anos atrás, 13 anos atrás, 14 anos atrás, era uma verdadeira guerra, né? Hoje estamos vendo o PMI se unindo ao Agile Alliance, a Agile Alliance. Isso era uma coisa impensável quando eu montei a Highflex. Uma coisa simplesmente impensável. Então, eu fui uma das primeiras pessoas a falar de agilidade na gestão de projetos, a falar sobre modelos híbridos, junto com o Fábio Cruz, que escreveu o primeiro livro sobre o assunto, que ao longo dos anos virou meu sócio. Então, hoje o Fábio, né, era um parceiro, um amigo parceiro, ele já faz parte aqui da sociedade da Highflex há 8 anos. E fui a primeira pessoa que trouxe o preparatório PMI-ACP para o Brasil. Então, isso é uma coisa também que eu me orgulho. A primeira turma tinha só 2 pessoas, porque ninguém sabia do que se tratava a certificação. Depois eu escrevi um livro, Gerenciamento Ágil de Projetos, que continua sendo o único livro preparatório para certificação em idioma português. Ao longo dos anos eu ministrei muitas turmas desse treinamento, através da Highflex e depois através de parcerias com vários capítulos, inclusive com o PMI-DF, PMI São Paulo, PMI Sergipe, tem um monte aqui, eu não vou falar todos, que eu não vou esquecer, vou acabar esquecendo algum. E desde a última mudança do exame em 2020, final de 2024, que o exame teve uma reformulação e agora é obrigatório utilizar material oficial, eu tenho parceria com o Anderson Salles, da Jump, né? Então, através da Jump, eu continuo lecionando as turmas de PMI ACP. Então, às vezes, eu até brinco com os alunos, né? Mas professor, vai cair. Falei, confia em mim, eu fui a pessoa que trouxe esse preparatório para o Brasil. Faço parte do comitê voluntário que criou questões. Então, confie que a fonte é fidedigna. Só que hoje eu não estou aqui muito para falar de agilidade, não tô, não. Hoje eu estou para falar de inteligência artificial. Aí pronto, aí já metade da sala já sai. Por quê? Putz, vai mais um que vai ficar com aquele blá 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 de inteligência artificial, que é como a inteligência artificial potencializa seu negócio e fica explicando um monte de prompt cretino para você. Não é sobre isso. Então, essa é a primeira coisa, tá? Eu tive uma motivação. Eu confesso que eu demorei um pouco para entrar nesse negócio de IA, tá? Até porque eu já tenho uma tendência natural a rejeitar modismo. Teve um que era o tal do metaverso. Vitor, o que que você está fazendo para o metaverso? Eu falei, eu vou criar um avatar meu para participar de todas as reuniões. Eu não participo mais, eu não tenho metade da encheção de saco que eu tenho diariamente. Pronto, vou fazer isso. Mas então eu demorei um pouco para entrar nesse mundo, pesquisei bastante. Falei, não, precisamos falar de IA. Falei, para quê? Para falar mais do mesmo? Não, deixa eu estudar esse negócio, deixa eu entender esse negócio, deixa eu debulhar esse negócio. E aí eu pensei o seguinte. Se eu quero falar alguma coisa de A, tem que ser algo que eu sempre defendi, que é criar modelos ou apresentar ideias, apresentar caminhos, apresentar soluções que resolvam os problemas das pessoas. Então, eu pensei em 2 problemas muito comuns em projetos. O primeiro problema, ele ainda é um problema. Que é quando eu uso ágil, quando eu não uso ágil, quando eu uso híbrido. Ainda é uma decisão bem subjetiva. Evoluímos muito nessa tomada de decisão, mas ainda é uma escolha subjetiva. E claro, e tem sempre os vendedores de certificação, de framework, que não usa o X que é bom, não usa o híbrido que é a tendência. Não usa nada, você tem que usar o que resolve o seu problema. Mas, ao longo dos anos, um framework que eu usei muito de apoio para essa tomada de decisão foi o framework Kinevin. Inclusive, eu já fiz até workshop, se eu não me engano, no CBGPL, que o PMI-DF organizou, não lembro se foi, acho que foi 2020. Eu rodei um workshop sobre esse tema. Só que mesmo tendo um framework de apoio, eu fiquei assim, pô, cara, mas isso aí ainda é subjetivo. Isso ainda é subjetivo. Como é que a gente pode apontar algo mais objetivo? Então, o primeiro agente que eu vou apresentar para vocês tem este propósito. Dado o contexto do seu projeto, ele vai te dar um aconselhamento.
de qual caminho seguir. Esse é o primeiro. O segundo tem a ver um pouco com planejamento estratégico, tem a ver um pouco com planejamento de projeto, que está relacionado a objetivos e KPIs. Eu sou sempre muito crítico com relação ao planejamento de projetos, que você estabelece ali métricas de sucesso do projeto, e geralmente eu pergunto, essas métricas são baseadas em quê? Geralmente é. E aí falei, ótimo, sem problema. Mas é factível você atingir essa meta, atingir esses indicadores dentro das condições que tem na sua organização, na sua equipe? Aí eu escuto, né, aquelas coisas motivacionais de autoajuda. Não, mas a equipe está motivada, está engajada, blá, blá, blá. Falei, não, não funciona. Eu desenvolvi um modelo, alguns anos atrás, baseado numa mistura de OKR com teoria das restrições. Primeira vez que eu apresentei a besta ao mundo, em 2016, eu quase apanhei. Mas como eu já estou acostumado com isso, não tem problema. Se vai ajudar a resolver o problema das pessoas, eu vou continuar falando sobre ele. Só que não deixava de ser uma abordagem subjetiva. Então, esse outro agente busca equilibrar planejamentos estratégicos, seja de portfólio, seja de projeto, seja de produto, seja planejamento empresarial, planejamento de equipe, tentar equilibrar se realmente o seu projeto ele é factível, ou o seu produto é factível, sua iniciativa é factível. Então, são esses dois agentes que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu vou apresentar para vocês o exemplo de uso e vou disponibilizar o acesso. Uma coisa, né, que é importante deixar claro, esses agentes eu criei com um intuito 100% educacional. Então, ou seja, são agentes que você, a partir do momento que você tem o link, você vai acessar. Você não paga, você não assina, você não tem que preencher formulário com seu nome, telefone, endereço para cair na minha rede de marketing, meus sistemas de e-mail ficarem te atormentando, mandando spam, nada disso, tá? Ele é de uso inteiramente livre, tá bom? Usei a plataforma ChatGPT. Vitor, eu posso utilizar uma solução embarcada minha? Pode, à vontade, fica à vontade. Eu criei um negócio realmente open source, tá bom? É a minha contribuição para o assunto inteligência artificial. Sim, existem coisas comerciais sobre isso sendo desenvolvidas, mas esses dois eu não quis. Eu quis fazer a minha contribuição para o gerenciamento de projetos, ok? Então, isto posto e sem mais delongas, eu vou apresentar. No final da apresentação, eu vou colocar dois QR Codes, que são exatamente esses acessos aqui, tá bom? Esses links aqui, né? Se você bater foto agora, anotar, isso aqui é um palavrão, chat G6991, né? Ninguém vai conseguir memorizar isso aí. Então, eu tenho dois QR Codes que vão direcionar para esta página. Vamos começar pelo Strategic Execution Fit. O Strategic Execution Fit, ele vai te falar muito sobre método de gestão de projeto. E aí, eu utilizei muito a minha experiência em projetos com ágil quase 20, no geral com quase 30, para montar essa base de conhecimento, para fazer algumas perguntas que normalmente elas não são feitas ou não são consideradas, ou nem todas são consideradas na tomada de decisão. Então nós vamos começar aqui. A primeira coisa, né? Que tem gente que entra, não aparece nada. Falei, óbvio, não aparece nada porque isso é um ser senciente, então espera-se, né, que você inicie uma conversa com um ser senciente. Você dá boa noite, né? Aí ele é grosso com você, boa noite, essa interação está fora, obrigado. Você vai ter algumas perguntas, tá? Você vai ter 5 perguntas para responder e você vai pensar no contexto do seu projeto. Então, você vai pensar no seu projeto, qual que é o nível de previsibilidade do resultado esperado? Olha que interessante, né? Geralmente, quando a gente fala de abordagem ágil, de método ágil, seja lá o que for, se fala muito de incerteza de escopo. Eu não estou perguntando de incerteza de escopo, estou perguntando de incerteza de resultado. Porque uma coisa é você chegar e falar: o nosso projeto vai trazer um retorno sobre investimento de R$ 1 milhão. Tá, mas
você garante que ele vai trazer R$ 1 milhão? Não, é uma ideia que ele traga R$ 1 milhão. Pode ser que ele traga 200, pode ser que ele traga 300, pode ser que ele não traga nada. Tudo bem? Então, fazendo essa pergunta, nós temos três opções, né? Então, o resultado é altamente previsível e já validado, é algo que você já executou antes e sabe o resultado. O resultado é claro, mas o caminho ainda possui incertezas. Ou é algo que você não tem nem ideia, é algo que você vai depender puramente de validação, descoberta e aprendizado. Então eu vou aqui responder letra B. Um resultado é claro, mas o caminho ainda possui incertezas. O segundo ponto é com relação à maturidade de execução. Aqui você está olhando para a equipe do projeto. Então, você tem, a equipe já executou outras iniciativas, iniciativas de caráter similar, com sucesso? A B, a equipe já tem uma experiência parcial ou em um outro contexto? C, é uma caixa preta. A equipe está entrando ali num território desconhecido. D, é uma equipe nova, ou seja, acabamos de contratar as pessoas para atuarem na iniciativa. O Kinevin auxilia, mas assim, ele não leva em consideração todos esses detalhes, entendeu? Por isso que eu parei de falar do Kinevin. Ele ajuda bastante, usamos bastante durante anos, mas ele não chega nesse nível de profundidade. E algumas discussões que eu tive com os gurus, criadores, o pessoal não concorda com a abordagem de usar esse nível de profundidade lá dentro. Mas então, falei, então ele não resolve parcialmente o problema, tá? Ah, então, assim, e de novo, o Kinevin não deixa de ser uma análise subjetiva. Continua sendo uma análise subjetiva, porque eu vou determinar a previsibilidade ou imprevisibilidade no meu ponto de vista, né? Voltando aqui, maturidade de execução. Qual o nível de experiência da equipe? Então, a equipe já possui, vamos colocar aqui, um B também. A equipe já tem uma experiência parcial ou em um contexto diferente. Isso aqui é importante, porque isso aqui, gente, derruba muita coisa, que é aderência cultural adaptativa. Esse é um dos motivos que eu vejo muitas vezes o ágil falhar. Todo mundo começa a trabalhar lá com squad e você tem uma estrutura cultural onde permanece alta hierarquia, comando e controle. Aí aquele chororô de hábito, porque aqui é a cultura, porque a liderança não dá apoio, blá, 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 blá. Então eu sempre questiono, tá? Então ágil é o melhor caminho neste momento? Mas vamos lá, vamos colocar que essa empresa aqui, nós temos três opções, né? Ou seja, é uma empresa que apoia descentralização de decisão, apoia, né, uma estrutura mais autônoma, é uma estrutura que dá uma certa liberdade, mas tem alguns controles, ou uma estrutura que predomina o famoso comando e controle. Então, nós vamos colocar aqui uma letra A. Então, a empresa, ela dá abertura ali para uma certa autonomia. Governança. Então, qual que é o grau de governança a qual esse projeto está submetido? Então, ou seja, é um projeto que eu tenho um baixo nível regulatório, um baixo impacto institucional, eu tenho que atender alguma coisa regulatória, eu tenho uma exigência moderada de acompanhamento e checkpoints formais, ou eu tenho uma alta exigência regulatória, auditoria, conselho ou risco reputacional relevante? Vou responder aqui A também, tá? Baixo nível regulatório e baixo nível de governança. E a pergunta-chave, que muitas vezes as equipes não fazem, que é, qual que é o ganho do ágil? É fazer entrega iterativa incremental. O seu produto se encaixa numa abordagem de entrega iterativa incremental? Ok? Então, às vezes, algumas coisas que eu já escutei. Vamos usar ágil na construção civil. Falei, o que cada sprint vai entregar? Um andar? O que gera valor? Gera valor no prédio pronto. Mas aí utilizamos práticas. Então é outra conversa. Você pode utilizar práticas, mas você não está usando o ágil para construir o prédio. Isso aí eu já até tretei com algumas pessoas, que a pessoa pode falar o que quiser para mim. Ela não usou ágil. Ela pode ter usado práticas. Vamos colocar aqui, então nós temos três opções. Eu claramente consigo fazer entregas incrementais, pequenas entregas. Eu consigo
ter algumas entregas, mas eu tenho que tomar cuidado com dependências. Isso aqui, principalmente quando você está construindo produtos com dependência de outros produtos, aplicativo com dependência de outros sistemas, coisas do gênero. Ou C, se é um projeto que só gera valor quando você conclui tudo. Big Bang. Volto a explicar, volto a dizer, o modelo do prédio. Se você compra, não, um apartamento, você não vai morar no apartamento quando o apartamento não estiver pronto, o prédio pronto, tudo pintado, portaria, alguns, não, algumas construtoras já vendem o apartamento com tudo mobiliado, né? Ou com todo o piso, só tem valor no final. Vamos colocar aqui que sim, que podemos ter geração clara de valor incremental, conseguimos ter isso. Então aqui, baseado nessas abordagens aqui, ele recomenda, aí lembrando, não é uma solução mágica. Ele recomenda, por conta disso, uma abordagem híbrida. Ele recomenda a abordagem híbrida, né? Ó, embora exista abertura cultural para modelos altamente adaptativos, a incerteza não é suficientemente elevada. Mas por que, Vitor, que a incerteza não é suficientemente elevada? Porque você respondeu aqui que você tem um resultado, você tem um objetivo a ser atingido, mas você tem incertezas no meio do caminho. Tudo bem? Então, esse para ele é o fator preponderante que ele recomenda uma abordagem híbrida. E aí, o que esse agente vai te dar é sempre um conjunto. Ele vai te devolver a abordagem, ele vai te devolver o porquê, então não é só híbrido e ponto final. Ele vai trazer riscos estratégicos. Então, que riscos nós temos? Primeiro, falta de critérios formais para absorção de mudanças. Volto a dizer, né, o ágil incorpora mudanças, mas não mudanças desordenadas, né? Nós temos mecanismos para avaliar mudança dentro do ágil, ao contrário do que muita gente diz. E também tomar cuidado para não flexibilizar o modelo demais e subestimar as incertezas presentes na execução por considerar o objetivo relativamente claro. Ele coloca outra dimensão aqui, as condições críticas de sucesso. Então ele diz o seguinte, né? Ele diz que é importante eu estabelecer, isso nós vamos conectar no outro agente, nós precisamos determinar quais são os KPIs, os indicadores, onde nós estamos vendo se realmente estamos entregando valor ou não, priorizar as entregas e gerar, né, manter mecanismos de feedback contínuo, que eu não vou ficar lendo tudo que está aí, que vocês conseguem ver, conseguem ler. Só que ele não dá um modelo definitivo, é híbrido e ponto final. Ele recomenda híbrido, mas ele sempre mostra um sinal para um passo para algo mais flexível e um passo para trás para algo mais de controle. Então ele diz o seguinte: você pode migrar para algo 100% ágil se você realmente estiver se deparando com muita incerteza durante a execução. Então muda o modelo. O aprendizado contínuo passa a ser o principal fator de sucesso e a organização demonstra a capacidade de se adaptar rapidamente. Então, se esses critérios estão atendidos, eu posso sim começar com o modelo ágil. Um waterfall iterativo, ou seja, eu vou trabalhar com o método preditivo, mas faseado. Quando você começar a reduzir incerteza, quando o escopo deixar de ser tão conhecido e quando houver, de alguma forma, uma necessidade de controle e previsibilidade. Então, ele diz aqui, modelo principal híbrido e alternativa contingencial ágil, com apenas 5 perguntinhas estratégicas sobre o seu projeto. Você recebe tudo isso aqui de mão beijada. Tudo bem? Vou pegar um outro exemplo, tá? Eu vou trabalhar 2 exemplos aqui e 2 exemplos no outro agente. Então, vamos lá. Mais um. Aqui, gente, é uma conversa, tá? Então, você pode continuar, mandar uma mensagem, eu quero fazer outra simulação, tá? Não é engessado, isso aqui não é um formulário, isso aqui não é um sistema, isso aqui lembre-se que você está conversando
com ser senciente. Agora eu vou dar a receita do caos. Você quer ir para a receita do caos? Você tem um projeto que ele depende de validação, descoberta e aprendizado. Certo? Tá tateando. A equipe está entrando em território novo ou com baixa experiência prática. Aderência cultural adaptativa. Predomina estrutura hierárquica, comando e controle. Você tem alta exigência regulatória. Só que, apesar de tudo, você pode entregar em fases claras, né, de valor incremental. Certo? Percebe que tem uma tensão aqui? Olha como o negócio já mudou. Você ganha, você vai ganhar, você vai ter o prazer de ganhar do agente um selinho vermelho. O selinho vermelho, em outras palavras, é grande chance de dar merda, em outras palavras. Tá? É isso que ele tá. Só que aqui eu não posso escrever dessa forma, então está selo de risco elevado. Porque aqui ele está dizendo exatamente atenção. Você está trabalhando algo que é altamente incerto, com uma equipe que está tateando em terreno desconhecido, e ao mesmo tempo você tem uma cultura de altos controles, de alta rigidez. Então aqui ele está dizendo o seguinte: se você tentar começar com ágil aqui, você vai morrer bonito. Então começa com um hibridão mesmo, sem dó. Por que que com híbrido, não com waterfall? Porque você tem alta incerteza, você tem que ter ciclo. Mas, ao mesmo tempo, a cultura da sua empresa e questão de governança ainda não está preparada para trabalhar com isso. Então, você tem que se adequar à condição cultural. Ah, mas aí, Vitor, a liderança precisa mudar o mindset 8, 9, 10, 11. Aí nós entramos em outra coisa, que é disciplina de gestão de mudança. Então, a Renata, que estava lá, que estava aqui em São Paulo, viu minha palestra sobre isso. Aí a gente entra em outra seara, que é gestão de mudança. Aqui a gente não está tratando gestão de mudança. Aqui a gente está entendendo a vida como ela é. Ok? Ele está te indicando decisões entendendo o seu contexto como ele é, não como você gostaria que ele fosse, tá? Aqui ele diz os riscos estratégicos, que são gigantes nesse caso, resistência organizacional. A empresa não está preparada para trabalhar com isso. Ele estabelece as condições críticas de sucesso, tudo bem? E ele sempre termina, mesmo num cenário tenso, ele sempre termina com um caminho. Então, e ele nem fala de uma abordagem mais ágil, ele fala para uma abordagem mais adaptativa. Se a equipe for ganhando cadência, for ganhando tração, a organização demonstrar maior abertura e os seus mecanismos de governança estarem prontos, né, ou já adaptados ou alterados para trabalhar com os ajustes frequentes. E ele diz para trabalhar com waterfall iterativo incremental, lembrando, né, entregas iterativas incrementais não foi invenção do ágil, isso já existia antes. Se você tiver um escopo previsível, você vai trabalhar com previsibilidade, mas vai continuar fazendo entregas incrementais. Então, sempre aqui um modelo principal e uma alternativa contingencial. Tudo bem? Então, esse aqui é o primeiro agente. Eu vou fazer mais um, mas com mais um cenário desgraçado aqui. Peraí. Mais um. Tá pensando? Vamos continuar. Aqui vai ser tudo uma desgraça. Resultado depende de validação. Ó que legal, a equipe ainda não foi formada, está começando o projeto, não tem nem equipe. E predomina comando-controle. Vamos dar um boi aqui agora na governança, vamos colocar um moderado. E viabilidade de entrega incremental, vamos colocar aqui uma letra B agora. Pode ser fatiada, mas tem dependências relevantes. De novo, você vai ganhar o selo de tome cuidado, que certamente vai dar merda.
Aqui ele está dizendo, ó, iniciar a execução plena nesse estágio aumenta substancialmente a probabilidade de atraso, retrabalho, falha de coordenação, dificuldade de governança. E aí, o que que é mais legal? O pessoal começa o projeto mesmo assim, né? Aqui ele está dizendo, não começa. Uma fase zero é obrigatória antes da execução plena. Essa fase deve contemplar a formação de equipe, definição de papéis, alinhamento de responsabilidades, estabelecimento de mecanismos de governança e criação das condições mínimas de coordenação. Você tem que ter minimamente algo estruturado para começar. Tudo bem? Aqui ele está também defendendo uma abordagem híbrida e justificando por quê. Riscos estratégicos. Porque é o que eu sempre falo, né? O pior é quando o pessoal ainda dá prazo. Ó, nós não montamos a equipe ainda, mas o prazo do projeto é até o final do ano. Ótimo. Ainda bem que você tem uma clarividência de saber que você contratou a equipe certa, que vai todo mundo trabalhar bem. Quem aqui já ouviu falar na escala de Tuckman, que é formação, form, storm, norm, perform? Isso não existe. As pessoas se juntam e de repente elas têm desempenho. Nem essa porcaria de seleção brasileira consegue ter performance juntando um catado de gente. Mas vai você no projeto, certamente, fazer o catado de gente e vai chegar em performance em 3 meses. Inclusive, a pergunta que eu adoro responder. Ô, Vitor, a gente está começando aqui uma iniciativa, um piloto ágil. Qual que é o tempo médio, assim, para uma equipe recém-formada? Que para ela começar a entregar alguma coisa, eu falo entre 1 hora e nunca. Entre 1 hora e nunca, qualquer intervalo de tempo é possível. Então, se eu fosse arriscar, eu arriscaria entre 1 hora e nunca. É melhor do que responder o depende, né? Não, mas depende, veja bem. Eu já respondo, cara, entre 1 hora e nunca. Pode ser que você junte aquele grupo ali. Existe uma coisa chamada química, né? Aquela química, ou pode haver uma repulsa, ou você pode demorar meses, pode demorar anos, ou você pode nunca desempenhar nada. Vê de novo essa porcaria dessa seleção, é um exemplo. Aliás, a única seleção para mim é a seleção Alviverde, que eu sou torcedor do Palmeiras convicto, né? Então não abro mão disso, essa é a minha seleção. Mas voltando, ele traz para cá de novo as condições críticas de sucesso e ele sempre vai falar para você quando dá um passo para algo mais flexível, quando você dá um passo para algo mais estruturado. Qual vai ser o meu convite para vocês? Ao final aqui do nosso webinar. Vou deixar os QR Codes e vocês fazem simulações com projetos de vocês. Minha recomendação: façam com projetos que você vai começar ou está para começar. E pega também aquele projeto que deu ruim pra cacete. Sabe aquele projeto que deu ruim? O pessoal tem vergonha de falar, né? Que o projeto dá ruim, né? E principalmente consultor. Eu desmistifico tudo isso aí. Já teve cliente que a gente teve projeto com uma desgraça, teve projeto nosso que já foi case, e tem de tudo. Mas consultor é tudo alecrim dourado, né? Tudo top, tudo que reluz vira ouro. Duvide sempre disso. Essa é uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Duvide sempre disso. Não existe alecrim dourado. O que tem é nós aprendermos com os nossos sucessos, aprendermos com os nossos erros, compartilhar aprendizado. Então, o que eu faço aqui é compartilhar aprendizado, experimentação, ideia, porra, louquice, né? Mas não vou chegar aqui e dar uma de guru espiritual, alecrim dourado, tudo que eu falo dá certo, né? Então, testem com projetos que já deram ruim. Pega aquele projeto que todo mundo falou que tinha que usar ágil, você foi lá, teimou, usou waterfall e dançou. Roda ele aqui. Pega aquele projeto que todo mundo te encheu o saco que tinha que usar ágil, você usou ágil também, foi uma desgraça. Façam uma comparação, tá? Então eu traria aqui ideias de sugestão para vocês usarem. Dessa primeira parte aqui, vocês querem fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida antes de eu ir para o agente 2? Vitor, deixa eu pontuar aqui então a curiosidade. A gente sabe, a gente entendeu ali que o teu agente ele me traz um resumo, traz ali as sugestões, né? Como você mesmo pontuou ali do que seria interessante estar direcionando onde, ou de que forma está atuando. Beleza, vamos dizer assim, estou municiado agora das informações. Só que a gente tem muitos caciques, né? Tem muito chefe, pouco índio, e geralmente, em uma boa parte, pelo menos aqui em Brasília, a gente trabalha muito de forma terceirizada. Ou seja, a gente trabalha numa instituição que presta serviço para outra. E
sem sombra de dúvidas, esse material serve de apoio para convencimento, para possíveis ajustes, mas você enxerga, já com os resultados que tem obtido, outras melhorias que a gente possa ter desse teu próprio agente, que a gente possa ir além? Em que sentido? Por A mais B, eu já recebi um sinal vermelho ali de que tem muitos riscos envolvidos e se eu não tomar cuidado com isso, a probabilidade da M é grande. Mas eu vou ter que convencer a minha gerência direta de que a gente tem que fazer alguns ajustes sobre as características desse projeto, mas como que isso pode ser influenciado para ir lá para o usuário final, para o dono do projeto, né? Vamos dizer assim, né? O que é que você acha que a gente pode fazer nesse sentido? Eu vou dar uma resposta totalmente politicamente incorreta. Eu posso? Vontade. Gente, IA é a hype do momento. As lideranças, corpo executivo, eu falo isso porque eu participo de um grupo de líderes de empresa, CEOs e donos de empresa. É uma hype. Teve gente que chegou para mim perguntando, Vitor, você que é o cara aí desses negócios de projeto, eu preciso implementar métricas de IA. E eu falei, mas na sua concepção, o que são métricas de IA? Não, precisamos ter as métricas de IA. Porque repetiu porque alguém falou. O camarada não sabia me explicar. O que é métrica de IA? Falei, Consumo de então tá. token, consumo de token. Falei, não, então eu vou, ó, vou. Falei, eu vou te dar um exemplo. Não existe métrica de IA. Como não existe métrica de IA? Não. O que você consegue entender é fazer uma relação. O que as iniciativas de IA estão trazendo de ganho para o seu negócio? Então, vou te dar um exemplo. Eu reestruturei minha estrutura de marketing. Eu reduzi um custo mensal que eu tinha de R$ 12.000 para R$ 3.000. Por quê? Porque um monte de coisa que eu pagava para a galera fazer mal feito, a IA hoje faz para mim bem feito. Mas eu não. Mas existem alguns trabalhos de marketing que são manuais, criativos, que tem a ajuda da IA, mas ainda tem um fator humano. Mas eu tinha um monte de coisa lá, pô, gastava uma grana com design, cara. Vocês já geraram imagem nesse negócio? A terceira edição do meu livro que está saindo, 80% dele as imagens foram na IA. Eu rascunhei o negócio na minha cabeça, desenhei a ideia, o storytelling e foi lá e montou. Antigamente eu gastava R$ 60 por imagem para alguém fazer, ainda fazia errado. Aí eu chegar lá, não é bem isso que eu quis dizer. Né? Ali não é que a IA acerta sempre, né? Às vezes, mas o feedback é muito em tempo real. Então, assim, Pranair, sendo bem honesto, cara, existe uma hype. As lideranças estão sendo cobradas pelo uso de IA. E o fato de você falar, cara, isso é uma recomendação da IA, isso não é uma recomendação minha, não é uma recomendação nossa da equipe, Não é um achismo, né? potencializa as chances, entendeu? Por quê? Porque a galera quer surfar na onda, entendeu? É os líderes lá que postam no LinkedIn, né, com aquelas bracinhos cruzados olhando para o horizonte, entendeu? E é isso. Métricas de IA. Não, mas eu preciso falar que eu estou usando métricas de IA. Então, bota consumo da gente, bota o que você quiser, cara. Fala o que você quiser, a empresa é sua, o problema é seu. Mas se quiser contratar nós para ajudar a fazer um negócio bem feito, pode contratar. Isso aí isso aí eu não me oponho, não. A gente contrata para fazer certo, depois você escreve no LinkedIn o que você quiser lá. Não tem problema, tá? Por isso que eu estou te falando uma resposta politicamente correta. Cara, é uma hype e todas as pessoas tomadoras de decisão querem surfar nessa hype. Eu não conheço nenhuma pessoa, até hoje, nenhuma pessoa tomadora de decisão que diz assim, esse negócio de IA não serve. Pelo contrário, tá todo mundo querendo surfar. Só que qual que é o grande problema? Tá todo mundo querendo surfar, um monte de guru de rede social que nunca fez gestão nem do caixa do banco imobiliário. Não sei quem aqui já jogou o banco imobiliário, não faz nem gestão do banco imobiliário. Olha, eu vou explicar como o IA potencializa. Explicar nada, entendeu? Então, existe de fato com a gente que realmente ajuda a responder. E você está falando que está usando a IA? Que é 100% de certeza? Não, lógico, nada é 100% de certeza. Entendeu? Mas é mostrar, fazer isso aqui em tempo real. Mostrar, cara, não é você que está escrevendo, é a IA que está escrevendo. Boa, Entendeu? boa. Vai ter algum livro disso aí, Vitor?
Ah, possivelmente. Eu preciso, na verdade, trabalhar com. Nós estamos querendo desenvolver um conjunto de agentes, tá? Aí alguns vão ser devidamente remunerados, né? Mas que nem esses aqui de entrada que a gente quer fazer, não. Esses de entrada aqui, não, falei, não, não vou cobrar, não vou fazer. Isso é um problema que as pessoas têm, isso é uma dor que as pessoas têm, e vou disponibilizar isso. Se eu Boa. tivesse isso alguns anos atrás, se alguns clientes nossos tivessem isso alguns anos atrás, a gente teria sido mais assertivo no conjunto de decisões. Boa, boa. Gustavo, fica à vontade, cara. Quer ter algo para perguntar? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Vitor, eu tenho mais uma curiosidade do que uma dúvida. Pode Fez perguntar. muito sentido o que você falou sobre as estratégias de contingenciamento em relação à adoção de uma abordagem ou de outra, seja ela ágil, tradicional ou não. E eu fiquei curioso para entender como isso seria na prática. Eu tive dificuldade de imaginar, mesmo um cenário completamente hipotético, onde no decorrer de um projeto, com um orçamento físico, fixo, cronograma, etc., seria possível fazer uma mudança, seja ela radical ou não, da própria abordagem de gerenciamento de projetos. Isso já aconteceu na sua vida? Ou você tem algum É. exemplo que possa trazer? São assuntos distintos, tá? Então vamos lá. O agente, ele tem a ver com recomendação de abordagem de gestão de projeto. Ponto. Baseado né, em 5 informações do seu projeto. O antes, né? O antes de iniciar, antes do jogo. Pode ser, é isso aqui que você tem. Sim, seria depois mesmo, no decorrer, né, da Isso é vida. depois. O depois aqui tá me recomendando que eu tenho que usar ágil. Quer dizer, na verdade, ele vai acabar não recomendando usar ágil, porque o que vai matar, o que vai tirar o foco de ser algo que não é factível dentro da sua empresa é o 3 e o 4. Ó. Por isso que eu coloquei essas duas perguntas aqui. Se você coloca que tudo pode ser feito com entrega incremental, tudo mais, e você responde C para isso aqui e C para isso aqui, dificilmente ele vai te gerar algo ágil, adaptativo, dificilmente ele vai gerar. Mas vamos lá, vou separar as estações. Essa é uma coisa. Outra coisa é, nós queremos trabalhar com o modelo novo e a empresa resiste. Isso aqui entra no que eu chamo de gestão de mudança, que é outra conversa. Então, gestão de mudança é um buraco um pouco mais embaixo. A organização tem que ter consciência que ela tem que incorporar novos métodos ou novas abordagens de trabalho. Para incorporar novas abordagens de trabalho, isso passa desde revisão de estrutura organizacional, revisão de planejamento estratégico, revisão de skill. É um buraco muito mais embaixo. Que aí a gente tem que falar de gestão de mudança. Entendeu? Que é mais delicado. Foi a palestra que a Renata assistiu minha, que aí o âmbito é muito maior. E assim, de uma vez por todas, não se muda a cultura organizacional através de método de gestão de projeto, pelo amor de Deus. Isso é um negócio. Porque o Disciplinar Agile ajuda a mudar, não ajuda a mudar porra nenhuma, é um método de entrega. O Safe ajuda a mudar, não ajuda a mudar porra nenhuma, é um método de entrega. O Kanban ajuda, não ajuda a mudar porra nenhuma, é um método de entrega. Porque quando a gente fala de mudança organizacional, tem situações que você vai ter que mexer até na questão de bônus das pessoas. Você vai envolver RH, você vai envolver treinamento de pessoas, você vai envolver, em alguns casos, até de remodelagem organizacional, até modelo de produto. Teve um cliente nosso que a gente mudou, né, o conceito. Eles tinham um conceito ali, era uma empresa de tecnologia, que eles tinham equipe de sistema. Falei, cara, vocês não entregam sistema, vocês entregam solução. Vocês precisam ter equipes por solução, não por sistema. Gerou um rebuliço danado. Por quê? Porque chegaram à conclusão de que o modelo como ela era hoje estava deixando a empresa inflada. Falei, bom, agora vocês vão tomar a decisão, quem fica, quem sai. Nosso papel é mostrar que existe um caminho, se você vai seguir ou não. E esse caminho para você mudar, ele não é óbvio. Ele não é óbvio. Ele não é óbvio por quê? Porque cada empresa ela vai ter uma dor completamente diferente. Você sabe qual foi a mudança que eu tive que enfrentar aqui na minha organização? Mudança, resistência, tudo isso aqui? A partir do momento em que eu instaurei modelos de governança. E muitas das pessoas vinham de uma cultura que negócio era mais caseirão, negócio era mais ali no fio do bigode. Eu falei, gente, eu estou montando uma empresa para essa empresa ser vendida e incorporada por outra.
A gente não vai chegar nesse objetivo pensando como nós pensávamos em 2017, 2018. Entendeu? E, de novo, hein? Isso eu, dono, um dos donos e sócio fundador, tá? Tive que passar por um processo de gestão de mudança. Não é simplesmente eu bater na mesa e falar, a partir de agora eu faço um decreto institucional que tem que ser assim. Galera, rema contra, cara. Beleza? O assunto é amplo, tá? De gestão de mudança. Boa, boa. Só Fica para a aí a gente. dica pro PMI-DF chamar um próximo evento meu para falar de gestão de mudança, tá vendo? Já Viu deu a dica. aí, na agulha aí já, ó. Só para a gente encerrar então essa questão desse agente, então, Eduardo, fica à vontade, Eduardo. Boa noite a todos. Exatamente, eu fiz um comentário, baseado nessa conversa, um projeto que eu conduzi, só que o ambiente ao qual eu faço parte, ele tem uma metodologia de gerenciamento de projetos muito rígida, né? Então, tem os artefatos obrigatórios que você precisa entregar. Então, inicialmente, o projeto tinha começado na abordagem híbrida, mas no decorrer do projeto, né, depois das entregas que eram bem definidas serem concluídas, nós tínhamos somente entregas ali da equipe de sistema, né, onde exigia várias mudanças. Então, consequentemente, gerava várias solicitações de mudanças. Tinha que aprovar a solicitação de mudança para o projeto ter continuidade. Então, nós tínhamos uma restrição de tempo, né? O projeto deveria entrar ali em produção uma data X, mas isso acabava inviabilizando. Então, com essa, mas aí depende o quão flexível é a organização, né? Como o professor disse, isso é um assunto muito amplo, aí depende de cada organização. Por isso que a pergunta aqui, como eu comentei, é a vida como ela é, né? Hoje, qual que é a tendência cultural adaptativa hoje? Hoje existe uma abertura moderada, mas a gente tem controle. Um exemplo aqui do seu caso. E alta exigência regulatória, auditoria, conselho, risco. É hoje. É hoje, né? Porque lá É tinha uma hoje. metodologia que era como é órgão público, era definida, publicada. Hoje que a gente está trabalhando para fazer uma atualização, para ficar mais flexível, né? Como são várias equipes distintas, né? Principalmente no ambiente de TI, então acho que tem que ter essa flexibilidade. Exato. E aí, pessoal, a ideia do agente é dar um diagnóstico estruturado, justificável do caminho a seguir, do melhor caminho a seguir. E, de novo, né, ele não coloca como algo simplesmente estático. Ele diz, você pode dar um passo para frente, flexibilizar o modelo, se determinadas condições forem atendidas, ou, ao contrário, você ainda dá um passo ainda mais para trás, se determinadas condições forem atendidas. Essa base de conhecimento, nenhuma metodologia, framework, método dá isso. Então, eu falei, se é para fazer uma primeira coisa, eu quero fazer isso. Isso aqui é 70% da base histórico aí de anos, tanto meu, quanto das minhas equipes, quanto de clientes, 70% da base, e 30% a própria base do chat GPT, porque eu falei que eu não tenho uma pretensão ou arrogância de dizer que a minha base de conhecimento ela é suprema. Mas a gente botou 70% da base aqui, porque a gente tem bastante história a gente tem bastante história para contar, a gente tem bastante andança, tem bastante história feliz e tem algumas tristes, tá? Então, de novo, foge sempre de quem fala que tudo que toca reluz, não é? E eu sou um criador de coisas, então eu estou sempre criando coisas. Beleza? Boa, Vitor. Podemos seguir. Vamos seguir para. Eu botei o KR 2.0 porque o nome comercialmente é bonito. Tá? Não tem nada a ver necessariamente com o OKR apenas, tá? Mas, de novo, né, que eu sempre falo, no final do dia não adianta botar lá um nome bonito, um nome técnico, lindo, maravilhoso, ninguém entende. Uma vez eu criei o framework. Na verdade, essa palestra que a Renata assistiu, o framework que a gente apresentou, se chama E5. Já a terceira mudança de nome, porque agora, inclusive, foi a IA que nos recomendou esse nome. O primeiro nome que a gente criou, que eu não vou falar qual, porque eu não tenho orgulho dele,
Nós criamos o nome, nossa senhora, nossa, mas nós somos um gênio da criação. Chegava em apresentação comercial, ninguém entendia porra nenhuma. Esse nome, o que quer dizer isso? Eu falei, porra, gente, por que que a gente complicou tanto? A gente criou um modelo de diagnóstico, cara. Por que que a gente botou essa coisa horrorosa? Mas enfim. Então o OKR é para ser um nome bonito. Aqui, gente, a ideia é você balancear, tá? De novo, pode ser projeto, pode ser produto, pode ser portfólio, pode ser iniciativa, pode ser planejamento estratégico da área da empresa. Não importa. Aqui a gente tem um pouco mais de abrangência do que o outro agente, tá? O outro agente ele é bem específico para método de gestão de projeto. Esse aqui a gente pode abrir um pouco mais o leque, tá? Como sempre, né? Seja gentil, diga boa noite. Esse é educado, o outro é grosso. Fala que, ó, não é falar boa noite não faz parte do objetivo. Aqui é o seguinte: você vai pensar num objetivo estratégico. Aqui está do projeto, mas de novo, está sendo projeto, do portfólio, da empresa, tá? Aqui ele está dizendo para. Aqui é algo aspiracional, tá? Tanto que ele diz: você não precisa botar uma métrica, um número, um indicador, nem nada do gênero aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui de um. Supor que a gente esteja desenvolvendo um produto aqui, um app para e-commerce. Então, vou colocar aqui. Nós queremos aumentar as nossas vendas através desse canal novo, né, de e-commerce. Ele vai validar, tá? Se houver alguma crítica, ele vai te fazer mais perguntas, tá? Ele não deixa passar de fase enquanto você não der uma resposta devidamente satisfatória. A segunda etapa é o que a gente chama de valor percebido. Aí dê o nome que você quiser. Métrica, KPI, se você gosta de OKR, KR, Key Result, enfim, nomenclatura é o de menos aqui. Basicamente é o que você vai medir. Aqui ele coloca quatro possíveis indicadores. Eu posso ter um indicador atrelado a resultado financeiro. Eu posso ter indicadores atrelados à satisfação do cliente, aquelas pesquisas de satisfação que você responde. Você pode ter indicadores relacionados à melhoria de processo, automação, redução de tempo, redução de custo. E você pode ter indicadores olhando pessoas. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Nesse nosso exemplo aqui, eu vou dizer para ele. E aqui, gente, pode ser discursivo mesmo, tá? Porque senão ele vai ficar. Não, não vou colocar discursivo, não. Só para vocês verem como funciona. Vou colocar aqui que eu tenho algo de resultado financeiro que é 5% do resultado anual seja decorrente dessas vendas, desse novo canal de vendas. Esse é o meu indicador. Aí ele está perguntando, né? Ele quer confirmar com você se não tem nada de satisfação do cliente, nada de melhoria de processo, nada de moral e engajamento do time. Aqui e tem alguma KPI adicional? Aqui ele fala para você responder aqui, utilizar sim ou não, métrica, meta. De novo, lembra que você está conversando com um ser senciente. Isso aqui não é um sistema. Você vai falar, não tem outras métricas. Ele já vai entender que não tem, tá? Aqui é a parte legal, que é o seguinte: até então, etapa 1, etapa 2, você está colocando o que você quer atingir. A etapa 3, você tem que olhar para dentro de casa e entender quais são as suas limitações, tá? Então, ele vai fazendo isso por etapas para não cuspir tudo de uma vez. Então, a primeira pergunta que ele faz para você é: você tem alguma limitação de prazo? Você tem alguma data que você tem que cumprir para entregar isso? Ou você tem algum budget que você tem que cumprir? Ou simplesmente é uma meta, você tem que entregar naquela data porque alguém definiu que tinha que ser naquela data e botou na meta corporativa que tinha que ser naquela determinada data. Nós vamos colocar aqui, e nós temos aqui prazo. Nós temos prazo 4 meses e vamos colocar aqui custo 2 milhões, tá? Temos aqui um budget, podemos gastar 2 milhões e temos 4 meses para entregar. Ele vai registrando. Aí, segundo o conjunto, né, do que nós chamamos aqui de restrições, olhando processos e pessoas, nós temos alguma limitação, alguma questão de governança que vai limitar a nossa iniciativa?
ou algum excesso de burocracia, ou alguma questão de conflito relacionado a pessoas, ou a maturidade organizacional, ou alinhamento interno que possa impactar o projeto. E aí, de novo, nem sempre você vai ter tudo. Se não tiver nada, é só responder que não se aplica, não tem. Aqui nesse nosso exemplo, eu quero colocar duas coisas. Eu quero colocar aqui em processo, a sua empresa contratou o Agile Coach 10K e aí quer fazer ágil em tudo. Obrigatoriedade institucional para abordagem ágil para validar hipóteses. Você não tem nem a chance de usar o outro, já está imposto. É o que vocês falaram, né? Já impuseram, tem que ser dessa forma. E nós temos também relacionado a pessoas, nós temos aqui algo a ser considerado também. A equipe ainda não foi montada, contratada, tá? Então aqui ele está só coletando informações. Aí tem mais um conjunto, skills e recursos. Eu tenho alguma limitação relacionada à competência, conhecimento técnico? Está faltando pessoas com conhecimento técnico para fazer isso? Está faltando ferramenta? Está faltando infraestrutura? Está faltando recurso físico? Né? Ou seja, está faltando alguma coisa ou de ferramenta, ou de processo, ou de habilidades para entregar? Vamos pegar aqui no nosso exemplo que nós temos uma restrição de skill. Quer dizer, na verdade, aqui a gente vai colocar o seguinte: skill. O cara, não tenho nem equipe, então não tem como saber se eu tenho problema de skill ou não. E eu vou colocar aqui em recursos que existe uma necessidade do uso de agentes de IA. Volto a dizer, né? IA agora está na moda, então a OAP tem que ter alguma coisa de IA lá. Ninguém sabe o que, mas alguém falou que tinha que ter. E aí, restrição de disponibilidade. Ou seja, você tem alguma limitação de tempo para trabalhar? Exemplo, dedicação parcial no projeto. Ou você participa, né? Você é aquela pessoa polivalente que participa de 25 projetos simultâneos. Certo? Existe essa situação é uma realidade. No nosso caso aqui, vou colocar que não temos, não se aplica. Estamos trabalhando aí dentro de uma normalidade de disponibilidade de pessoas. E, por fim, tem a última categoria de restrições. Dependências externas. Eu tenho questões relacionadas a fornecedor, regulamentação, aprovação externa, qualquer coisa que eu dependa de algo de fora da minha empresa, que vai impactar no meu planejamento, eu vou colocar aqui que tem que seguir os padrões exigidos pela plataforma Apple e Google para botar o app. Não é só desenvolver o app e botar lá. Tem que seguir as normativas lá que as lojas, tanto da Apple quanto da Google, determinam. Pronto. Depois de você preencher esta saga, ele vai fazer um resumo, né, de tudo que você preencheu. Aí começa a brincadeira. Diagnóstico estrutural. Ambiente de alta restrição. Se já é ele não chega a ser um coeficiente de vai dar merda ainda, porque ele não apareceu o sinal vermelho. Mas é um amarelinho. É aqui, ele está dizendo o seguinte: você está estipulando um prazo, mas você vai montar a equipe, você vai incorporar a IA, e ainda você vai ter que trabalhar com ágil no meio do caminho. Como é que você estabeleceu uma meta financeira de 5% se você ainda não tem a sua equipe e você não sabe a capacidade de execução? E outra, você está colocando 4 meses. Você está levando em consideração o tempo de aprovação das lojas da Google e da Apple? Então, ele diz o seguinte: para aumentar a chance de você ter êxito nisso, a decisão estratégica dele é otimizar restrições. Ou seja, nós olharmos para estas restrições aqui e atuarmos em algumas. Não vamos conseguir atuar em todas, mas ele vai ele vai sugerir para nós quais são as ideias. Então ele está falando aqui, ó, ele coloca a restrição que a gente está atacando, qual que é a ação, qual que é o impacto, qual que é a complexidade da execução da ação e qual que é a prioridade. Então vamos pegar aqui o que ele chama de prioridade muito alta.
Primeira coisa que eu preciso montar a equipe, certo? Isso é óbvio. Contratação, formação do squad, prazo de 4 meses. Se eu tenho um prazo de 4 meses, ele é inegociável, eu vou pensar em entregar um MVP, certo? Vou tentar entregar uma solução menor. Uso obrigatório de IA, ele coloca como prioridade alta. Limitar a IA às jornadas que geram valor imediato ao cliente. Qual que é o impacto? Você está reduzindo escopo e risco técnico. Abordagem ágil obrigatória. Estruturar a roadmap baseada em hipóteses de negócio e releases incrementais. É o que ele sugere. E o orçamento de 2 milhões, ele fala aqui para você ter um controle por incremento, tá? Mas você tem uma priorização. Então, qual que é o trade-off? Preservar a meta de 5% do resultado anual exige reduzir o escopo inicial do app para um MVP capaz de gerar receita rapidamente, priorizando velocidade de entrada em vez de amplitude funcional. Tudo bem? Você pode continuar a conversa com ele e dizer o seguinte: aqui ele sugeriu que você ataque estas restrições, certo? Ele está sugerindo isso. Putz, Vitor, não vai dar para otimizar as restrições. Você vai colocar aqui: não vai dar para otimizar as restrições no meu contexto. Infelizmente. Aquela choradeira, né? Você chora com a EA também, né? Ela te acolhe. Não vai, infelizmente. Se ele colocar isso, que ele está repetindo tudo. Então, considerando sua validação de que as restrições não podem ser otimizadas, a variável que resta para ajuste é o nível de valor esperado. Então, o que ele está falando? Está falando para você fasear a meta financeira. Ó, separar a construção de canal captura de resultado, reduzir a ambição inicial do KR, tornar o resultado compatível com o ciclo, criar marcos intermediários e priorizar um KPI dominante. Então, aqui ele mostra um exemplo de faseamento. Ou seja, e qual que é o KR revisado? 1 a 2% anual, não 5%. 5% no resultado anual, num horizonte posterior. Ou seja, qual que é o trade-off? Eu não estou mexendo nas minhas condições impeditivas, mas eu estou mexendo no meu indicador. Tudo bem? Então ele consegue, ele vai sugerir um, mas você pode pedir para ele trabalhar o outro, tá? Por que isso? Porque muitas vezes a gente começa projetos sem fazer essa análise. E aí descobre lá no meio do caminho que, putz, está dando merda. Aqui ele já vai falar para você, vai dar merda ou faça um balanceamento. Eu vou fazer mais um para a gente entender. Deixa eu pegar um danado aqui. Esse é danado. Esse vai dar o selo, esse com certeza que vai dar o selo de shit happens. Vamos pensar que eu estou criando um produto que eu quero que ele seja disruptivo. Então vamos começar a simular novo. Aí o que você quiser, tá, gente? Simular novo, começar de novo. Aqui não tem comandos prompts específicos, não tem que ter curso para fazer isso aqui, não. Vamos pegar aqui. O objetivo aqui é. Ops, copiei e colei errado aqui. Não é isso que eu quero, não. Quero que você copie isso aqui. Aí. Tenho como objetivo um aumento de receita total e ser vanguarda no mercado. Aqui ele já criou, tá vendo? Pergunta: deseja manter os dois no mesmo objetivo ou prefere reformular? Mas coloca não, quero manter. Vai fazer a mesma pergunta, qual que é o indicador, né, da sua iniciativa? Vou colocar aqui, vou colocar 2. Colocar aqui, nós queremos ter 5% do resultado anual recorrente dessas vendas e que a gente estabeleça aí um market share nesse produto de 15% após um ano de operação. Então, ele está aqui. Os demais KPIs foram considerados não utilizados. Aqui ele já foi mais espertinho. Vamos para restrições. Agora aqui, não temos nenhuma restrição, obrigatoriedade de prazo nem custo aqui, não se aplica. Agora, olha que beleza, hein? Estamos trabalhando com um produto para ser vanguarda de mercado, certo? Inovação, certo?
Certo. O que que nós vamos colocar aqui? Obrigatoriedade institucional para utilizar o waterfall como método de entrega. Pimba. Vamos colocar aqui skill. Deixa eu ver. Só vou colocar mais uma de skill aqui, o resto tudo não se aplica. Vamos colocar aqui de skill. Skill é o seguinte, né? Por ser um produto inovador, a equipe tem muitas incertezas e dúvidas, ela não tem clareza. Possivelmente no Strategic Execution Fit seria C, certo? Na primeira pergunta ali. O resto aqui tudo não se aplica. Não tem o problema de disponibilidade e não tem o problema de dependência externa. Ele faz o resumo. Ó, o objetivo busca vanguarda de mercado, o produto é inovador, existe obrigatoriedade de waterfall. Ele já falou, cara, você tem três coisas aqui que já não se conversam. Você tem um indicador, você está estabelecendo um indicador de algo que você não conhece, e ao mesmo tempo você ainda tem que usar uma abordagem preditiva. Então ele está dizendo o seguinte, cara, tá tudo colidindo com tudo aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte: ele está propondo ajustar o valor percebido. Então, um exemplo até que vocês trouxeram, putz, mas aqui na empresa, o órgão público e tal, é obrigatório usar. Não, beleza, cara, nesse momento não tem como mudar, não tem como falarmos de gestão de mudança aqui, joga o jogo do jeito que está aqui. Mas fasear a meta de market share. Ó, separar a validação do produto da escala de mercado. Você não vai estabelecer 15% com um negócio inovador, a não ser que você tenha aquele DNA de empreendedorismo, aquele DNA de Steve Jobs, né, que é um a cada 1 milhão. Eu falo para todo mundo, que às vezes aparece um síndrome de Steve Jobs, né? Eu perguntei, por que você não está milionário ainda? É, reduzir a ambição inicial de adoção, né, priorizar o KR financeiro, ou seja, olha mais para a questão aí de receita do que de market share, e tratar os 15% de market share como objetivo de maturação posterior. Então, ele está dizendo aqui, ó, exemplo de ajuste. KR financeiro, manter os 5%. KR de mercado, revisar os 15% para uma meta inicial, ou manter os 15, porém deslocando o horizonte temporal para depois, tá? Ele está falando aqui de um trade-off. Mas você pode chegar para ele e perguntar, tá, e se eu atacasse restrição? Ou seja, eu quero realmente chegar nos 5% e eu quero me aproximar de 15% de market share. Bom, primeira coisa que ele vai falar, cara pálida, com o waterfall você não vai conseguir. Essa é a primeira coisa. E, de novo, né, produto inovador com alta certeza, realizar estudos de mercado, entrevistas com clientes. Aqui usar as coisas bonitas, né, as técnicas bonitas, né, design thinking, entender a jornada do cliente, fazer design sprint, fazer... Como é que é o negócio que bota todo mundo na sala lá? O Inception design Discovery, né? Inception Discovery, é um monte de palavra bonita lá. Ele tá dizendo que, cara, porra, cara, vai fazer um discovery e muda o teu método. Isso aqui, para ele, é prioridade muito alta. Mas nesse momento eu não posso mudar a metodologia, isso aqui é cultural, institucional. Tá bom, então você vai ter que diminuir. Você tem que diminuir o indicador. Não, eu não posso diminuir nem o indicador e não posso mexer em nada. Então eu só tenho duas palavras para te dizer. A primeira é boa, a segunda é sorte. E aí eu vou apostar com você o que você quiser que você não vai entregar isso. Você não vai chegar nisso. Eu aposto o que você quiser. Aí, nossa, né? Aí não é nem o Vitor falou, porra, aí ela falou, né? Ela falou, tá? Um último exemplo, são 8h43, né? Acho que aí a gente encerra e deixa aí o espaço para dúvidas, para perguntas. Olha, nós temos um gato na audiência aqui. Enquanto você fica atrás dos bastidores, tá bom. Eu tenho um gato aqui que de vez em quando aparece no meio das lives. Beleza. É só falar, dá ideia pra louco. Não, não, fica aí, meu filho. Fica aí que eu tô acabando. Ah, vou pegar mais um aqui pra gente finalizar.
Vamos supor que agora a gente esteja aqui querendo levar a nossa empresa para penetração no mercado internacional. Tudo bem? Então estou querendo levar a Highflex para voos internacionais. O que que eu espero? Eu espero o seguinte: eu tenho três métricas aqui. Eu vou colocar que eu gostaria que 10% do meu faturamento bruto viesse do mercado norte-americano, marcar 1%zinho ali, fincar a bandeirinha e uma pesquisa de satisfação, né, de clientes de 70%. O mercado norte-americano vai lá, responde aquelas pesquisas, né, deu uma nota de 0 a 10, 9 e 10 se você está muito satisfeito, 8 e 9 mais ou menos, e de 7 para baixo se você odiou tudo. Eu vou colocar aqui para ele. Ah, ele vai fazer aquela perguntinha, né? Se tem. Não, ele não fez. É que bonito. Eu gostei disso. Aqui vai ter não se aplica, aqui eu só vou colocar duas aqui. Então, vamos lá. Aqui prazo custo não se aplica, não se aplica, não se aplica. Skill, a gente tem uma coisa aqui para levar em consideração, que é o seguinte. Você tem. A equipe tem alta experiência no mercado nacional, mas o mercado norte-americano é desconhecido. Ou seja, a equipe tem conhecimento em contexto parcial, né? Seria a alternativa B ali do Strategic Execution Fit. Ok, disponibilidade não se aplica. Dependências externas. Vamos colocar aqui que as leis norte-americanas, tributárias e contábeis, precisam ser seguidas, isso é uma verdade, e são bem diferentes das leis brasileiras, que também é uma verdade. Então, isto posto, vamos ver o que ele vai falar para nós. Restrições, as restrições identificadas, elas não criam conflito estrutural direto com os KRs. A principal tensão está em meta de geração de receita internacional com baixo conhecimento e a conformidade legal. Então, aqui ele está nos propondo otimizar restrições, que é o que ele chama aqui de prioridade muito alta, né? Fazer uma pesquisa de mercado, entender o mercado que nós estamos atuando antes de começar e tentar fazer tudo aquele negócio, né, de discovery, inception, jornada, sei lá o que, com os clientes. Tudo bem? Ele coloca aqui outras. Ele coloca outro muito alto. Realizar assessment tributário e societário antes da entrada comercial. Eu já vi parceiro de negócio meu que já quebrou por causa disso. Foi lá com. E vou lá com a cara e coragem. Falei, vai com cara e coragem, vai com o santinho junto, né? Porque pô, são regimes completamente diferentes, tá? Aqui ele diz, né, que você pode manter os KRs, mas será necessário investir antecipadamente na redução da simetria de conhecimento sobre o mercado norte-americano e mitigação dos riscos regulatórios. Sem esse investimento, a probabilidade de atingir os três KRs diminui significativamente. E, de novo, você pode fazer a proposta. Quero manter as restrições. Vamos ver o que que ele vai me dizer. Então, putz, nesse momento, cara, não tenho como fazer assessment tributário, nada. Cara, quero ir na cara e coragem, como foram os coleguinhas. Aqui ele está dizendo para, fasear a meta de market share. Cara, não adianta eu querer chegar em 1%, revisar a expectativa de participação no mercado, priorizar a geração de receita antes da liderança competitiva e transformar o NPS em meta progressiva. Tá? Então, ele está dizendo aqui, manter os 10% de faturamento bruto, você pode manter, carre de penetração, reduzir a meta de market share, ou você mantém mas com horizonte maior, e definir a evolução gradual até atingir NPS quando a operação estiver madura. Não adianta você fazer isso agora, tá? Então, com isto, meus queridos e queridas,
Nós chegamos aqui ao final do que eu tinha para mostrar para vocês, né? Como eu havia prometido, acho que aqui eu vou melhor compartilhar o desktop, que todo mundo vai ver. Isso, desktop, você vai ver isso aqui. Eu deixei os dois QR Codes. Os QR Codes têm acesso aos links, tá bom? Para vocês usarem. Volto a dizer, você não precisa pagar nada, você não precisa fornecer nenhum dado sensível, absolutamente nada. Talvez o máximo que ele pode pedir para você é criar conta no ChatGPT. Isso aqui está no ChatGPT, foi desenvolvido no ChatGPT. É o máximo, talvez. Eu nem sei se ele pede criação de conta ou não. Mas não tem, para fins de high flex, não tem absolutamente nenhuma informação sua. Isso vai alimentando a base de conhecimento. Existe, né, o compromisso das plataformas de inteligência artificial de confidencialidade dos dados, né? Então, exemplo, eu não consigo, você vai botar os dados do seu projeto lá, depois eu vou fazer o chat GPT, me gerar um relatório de todo mundo que preencheu, longe disso, né? Então, algo 100% seguro, confiável e finalmente vamos falar de IA para realmente te ajudar a melhorar a tomada de decisão nos seus projetos. A ideia é utilizar uma base de conhecimento coletiva, o que a IA é nada mais nada menos do que o processamento de uma base de conhecimento coletiva, buscando eliminar subjetividades, buscando ajudar vocês em poder de argumentação. Era aquilo que eu estava conversando com o Franair, né? Cara, é muito mais robusto, né? Falar que, mas isso aqui veio através de um estudo feito com a IA, do que você tentar defender alguma crença, né? Alguma crença sua em alguma abordagem. E, de novo, o propósito é tomarmos melhores decisões. Esses dois aqui é o primeiro de novos que virão. Quando vierem novos, sigam-me nas redes sociais, não. Me segue no LinkedIn, que o meu Instagram ele não é. Aliás, quer seguir de trabalho, o Highflex Group é o ideal. Meu Instagram é só para músicas, resenhas, cervejas, pensamentos filosóficos meus sobre a vida. Mas no LinkedIn e no Instagram, no @Highflex Group, a gente está sempre compartilhando aí. Vai compartilhar novidades quando houverem novos agentes gratuitos disponíveis para ajudar vocês a melhorar sua tomada de decisão em projetos. Mudança organizacional é um tema fascinante, gente, mas ficará para uma próxima. Boa, boa, boa. Vitor, primeiramente, cara, muito obrigado pela enxurrada de conhecimento aí nessa noite. Sem sombra de dúvidas, para nossa audiência aqui. É um diferencial ver a coisa em execução, porque como você mesmo trouxe ali, a gente já está cansado de ver aquela coisa muito teórica, a IA vai facilitar tudo, vai mudar. E para o nosso dia a dia, a gente tem uma ferramenta dessa como um facilitador de direcionar os caminhos que tomar, melhores abordagens que tomar. E aí vem ali com os argumentos necessários para direcionar a boa ou melhor decisão. Sem sombra de dúvidas, é um diferencial muito grande para quem vai estar atuando com isso no dia a dia, né? Cara, primeiro e segundo aqui, fantástico, cara, realmente muito bom te vendo, tá falando contigo novamente, como eu disse, eu estive contigo em 2019, então temos aí boas horas aí de jornada aí seguida. 7 anos. A minha barba, ela ainda, ela estava cinza, ela não era só castanha, ela já era cinza. Hoje ela não é mais cinza, hoje ela é inteira branca. Pois é, tive a oportunidade de pegar um autógrafo teu aqui, cara, para o meu livrinho, que isso aqui é bom para uns insights realmente do dicionário de termos abomináveis do mundo corporativo, cara. Dá para Essa passar aqui é minha muitas noites tentativa, rindo. é minha tentativa de fazer stand-up comedy. Se tudo der errado, tenta uma profissão alternativa. Mas fantástico, cara. Eu não sei se tem mais alguém que quer pontuar alguma coisa. No chat a gente realmente aqui não tem nenhum comentário, nenhuma dúvida, não. Só algo que eu tinha visto é que, para mim, os dois links, os dois QR Codes estão direcionando para o mesmo agente, tá? Que é o de OKR. E aí eu não sei se Não, isso significa Vitor Massari fez besteira. Não, depois dá uma olhadinha aí. Ao tempo, já vamos resolver. Se você quiser assumir aqui, Rê, o sorteio.
Vamos, enquanto o Vitor arruma o QR Code Isso. aí, a gente vai fazer um sorteio. A Ana deve ter passado aqui já, né, e falou com vocês aí sobre o nosso PMI DF Summit, né? Que vamos trazer o Vitor Massari, né, Vitor? Quem sabe, né? Isso Vamos negociar aí. essa vinda aí, hein, Vitor? Tô esperando, tô esperando. Tem que me Você viu que chamar, eu você vou. viu que a minha chefe já falou que é para marcar uma agenda, né? É, espera que eu vou. Me chamar, Mas eu então vou. tá joia. Eu quero agradecer muito a você, tá, Vitor? Pela Eu que agradeço. você ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento com a gente, tá? Gostei muito da sua palestra lá, também gostei bastante aqui. Eu acho que traz muito conhecimento aqui para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre os agentes, né? Eu adoro os agentes, tá? Eu gosto de usar eles, eu sou fã da IA. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, a gente vai fazer um sorteio agora. De um ingresso 100% gratuito para vocês participarem do PMI Def Summit, que vai acontecer nos dias 9 e 10 e 11, né? E 11, lembrando que a gente tem um workshop com o Ricardo Vargas. Então, vão ser 3 dias de congresso, né? Então, com certeza vale muito a pena ficar para o sorteio. A gente vai fazer um Kahoot bem rapidinho. Então, eu vou mostrar minha tela aqui para vocês. Vocês já entram, que vai ser bem Ei, rápido. cuidado com a tela que você vai mostrar de primeira, que eu... Ai, gente, vocês ficam agoniados com as minhas telas, né? Só porque eu tenho tantão de tela aberta aqui, eles ficam me sacaneando, gente. Não sei, O pode ser que Chrome aconteça de dela, novo, tá? 725 abas abertas, Não, o Chrome fica, por quê? Por quê? não sei. E eu acho que vai acontecer de novo, ó. Já tá aqui me mostrando que eu tô fazendo, como diz o Vitor, que eu tô fazendo merda. Ó lá, ó, falei, ó. Deixa eu ver aqui ainda, não carregou ainda não, deixa eu ver aqui, pronto, tá no Kahoot aqui. Ai, Vamos lá, ai. gente, faz a leitura do QR Code aí do Kahoot, ou então entra no kahoot.it e entra com o código aí, o 265 4550. Isso aí, pessoal. Vamos Vamos entrando aí lá. pra gente fazer nosso sorteio. Hoje eu fui melhor, Fran. Tá, não, tá bem chuta aí, não, É. é outro computador se duvidar, né? Não, eu conversei com ele falou, Rê, você vai ter que dar um jeito de diminuir essas abas, senão eu não vou aguentar. Aí eu Meu tô diminuindo Deus. aqui. Vamos lá, gente. Por enquanto, só a parte que entrou aí. Vamos acessando. Eu queria poder, mas eu não posso participar. É... Mas vamos Gente, lá. nosso Nave. evento, tá? A gente está criando um evento muito bacana esse ano. Ano passado a gente fez uma mudança ali, uma repaginada no nosso evento, né? Que era chamado de EGP, né? E esse ano a gente veio, ano passado a gente veio com o Summit, né? Com uma estrutura toda nova ali, com o palco 360. E esse ano 2026 é ainda mais especial, porque a gente tem aí, nosso capítulo completa 25 anos, então a gente está construindo um evento muito bacana, né, para toda a nossa comunidade, e a gente espera que poder encontrar todos vocês lá, né? Já saiu o ingresso aqui para. Qual que foi aquele que morava onde? Japão? Não lembro. Teve um que É, era não. internacional. Eu falei, Sim, ixi, agora sim. lascou, tu vai ter que vir pro evento. Então, assim, é muito bacana. Tomara que quem ganhe consiga vir, né? Que seja aqui de Brasília ou que seja próximo, né? Que aí consegue Sim, vir sim. aproveitar o evento. Bom, vou esperar aqui mais um minutinho, tá, pessoal? E aí a gente já começa aqui, tá? E assim, o Alguém tá com evento. alguma dificuldade? Se tiver com alguma dificuldade, pode colocar aí no chat que a gente orienta. Mas é bem tranquilo entrar aqui. Eu devia ter mandado aqui direto. Não sei se a Lai consegue aqui, Lai, mandar o link direto aqui no chat também. Rapidinho. Não sei se consegue. Vamos lá, a gente já temos 7 pessoas aqui. Ela já mandou o Vamos. Kahoot Haiti e aí entra com esse PIN que é o 265 45 50. Vamos lá, mais um minutinho só para poder fechar aqui. Eu queria ver se conseguir chegar pelo menos 10 pessoas aqui. Será que se dá, hein, Rê? Seria legal, né, gente? Né? Bora lá, é um ingresso, hein? Hoje eu não sei quanto, já estamos no segundo lote, É, teve a virada recentemente. teve esse recentemente, é. Mas bora lá, então. Quem não conseguiu, na próxima tenta de novo. Isso. Bora lá iniciar. Bora lá. E tem a musiquinha. Qual o maior evento na área de gestão de projetos do Distrito Federal? Bora lá, bora lá. 2, 1. Encerrado a primeira rodada. Aê! Vamos lá, quem saiu primeiro na frente? Vamos ver lá.
Olha, o Eduardo. Eduardo Mas Martins, por vamos um para a milésimo ali. próxima. É bem pouquinho. Lembrando que o Kahoot é quem responde mais rápido também, tá, gente? Tem isso. Eu fui descobrir isso um pouco tarde, tá? Em alguns Kahoots que eu participei. Este ano o PMI DF comemora 25 anos? Verdadeiro ou falso? 6, 5. Aí, Vamos ver quem foi o vamos ver quem foi o ganhador. vencedor. Primeiro lugar. Terceiro lugar, É, o Eduardo traz um pouquinho agora, o Glauber Valber. segundo. Tararã, tararã. Olha, A Paty, muito bem, Paty, A Paty parabéns. fez o jogo aí com o Eduardo, hein? Virou o jogo. Paty, parabéns. É, a gente vai entrar em contato com você, tá? Para a gente pegar seus dados aí e, e poder enviar o ingresso para você fazer sua credencial para o nosso Summit. Paty, você é de Brasília? Eu tô mandando aqui no chat, mas a gente tava. Não, Ah, ela é, ela... minha, é a vizinha. É? Ah, São É a Paulo. vizinha. Ih, Paty, vai ter que vir, se hein? organiza aí que dá certo. Vai Pensa ser pinguim. tranquilo. São Paulo para Brasília é um pulo. Boa, boa. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Vitor Massari, ao Fran, à Laiane, a Yara, que são os voluntários, né, que conduzem esse projeto aqui do Webinar, que é um projeto que já tem muitos anos que está aqui no nosso capítulo. Então, isso é muito importante, a gente ter um projeto tão consistente, que gera tanto valor para a nossa comunidade, tá? Vitor, muito obrigada pelo seu tempo, tá? E, Eu que pessoal, é agradeço. isso. Muito obrigada. Fran, se quiser finalizar aí com o seu boa noite. Gente, mais uma vez, agradecer pela participação de vocês. Sem vocês, a gente não consegue avançar nesse projeto fantástico, como a Rê estava comentando aí, tá? Nos sigam nas redes sociais para saber o que a gente está aprontando e ficar ciente desses nossos encontros, tá bom? Mais uma vez, meu obrigado ao Vitor. Espero poder encontrar com você aí no final do ano, tá, Vitor? Quem sabe com um novo autógrafo, né? Se Deus quiser. Mas é Isso é aí, isso né? aí, gente. Isso aí. Boa noite a todos e seguimos. E logo, logo esse vídeo também esse webinar vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube para quem quiser rever e ver ali como é que o Vitor trouxe ali as informações desse nosso conhecimento essa noite, tá bom, gente? Boa noite a todos e seguimos. Até.